Oi, gente! Tudo bom? O vídeo de hoje tá bem dinâmico, que foi a pedido da linda Yandra Maiara. Eu amei que Yandra me pediu esse vídeo, eu achei super engraçado contar isso pra vocês. E o vídeo de hoje é como eu me maquiava e como eu me maquio hoje em dia. E ela me pediu pra eu fazer em cada lado do rosto como eu me maquio e como eu me maquiava. Então, assim, eu amei, Ana. Muito obrigada por ter pedido esse vídeo. Antes de mais nada, eu quero pedir o seu joinha aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos ver o que eu fazia e o que eu faço hoje em dia, tá bom? Então, vamos começar. Como eu expliquei, esse lado aqui eu vou fazer como eu me maquio e esse como eu me maquiava. Então, assim, gente, eu era uma pessoa totalmente apegada ao prata. A pessoa que amava prata, então assim, eu sempre usava essa sombra Brilho da Natura. Eu nem uso ela mais porque, gente, era uma vergonha, sinceramente. Nossa senhora, eu não acredito ainda hoje em dia que eu uso isso aqui. Usava. Então, eu sempre usava ele com pincel assim, de língua de gato, achatadinho. Aí fazia o quê? Eu espremia assim, aí colocava no pincel, aí fazia isso aqui, gente. Sério, eu juro pra vocês que eu usava assim. Aí quando eu não tava satisfeita, eu vinha aplicando ele com o dedo, tá vendo? Aí eu sempre pegava uma sombra branca, eu sempre usava essa. Aí eu vinha aqui, aí passava por cima do prato, achava que estava arrasando dessa forma. E andava assim, desse mesmo jeito. Aí o que eu sempre fazia depois de colocar a sombra prata? Eu sempre vinha com esse pincel, eu lembro exatamente até o pincel, minha gente. Esse aqui. Aí eu sempre vinha nessa sombra vinho, que tanto é que ela chega a estar acabadinha, porque eu usava muito na época. Aí eu fazia uma divisão terrível. Aplicava ela no meio do olho. Eu sempre usava ela. Todo lugar que eu ia, eu usava ela. Todo lugar que eu ia. Eu lembro que eu fui até pra uma festa de aviões. Eu fui desse jeito, vocês acreditam? E ainda bem que eu tenho um namorado, porque senão eu não ia ter conseguido nenhum boy magia com essa maquiagem. A gente sempre aplicava muito, muito mesmo. Me deixava bem corada. Assim, tipo, bem corada mesmo. Aí ficava assim, essa coisa ridícula, mas eu usava. Aí eu sempre vinha com um marrom. Pelo menos a pessoa que sabe usar marrom. Aí eu sempre usava dessa paleta aqui. Aí eu vinha com um marrom escuro que tinha aqui. E eu vinha no canto do olho. Aí como na época eu não sabia esfumar, eu fazia uma marcação aqui terrível. Que eu acho que todo mundo já cometeu esse erro. Acho que é impossível uma pessoa que começou na maquiagem nunca cometeu esse erro aqui. Aí a pessoa, quando não tava conformada, usava preto. Sempre preto. Eu achava que preto ia resolver a minha vida. Aí na época eu não era apresentada ao delineador em gel. Eu não usava, não conhecia. Eu usava sempre líquido, mas era de outra marca, só que eu não tenho essa marca mais. Aí eu fazia, até que o delineador eu fazia direitinho. Eu só não fazia gatinho. Como eu já sabia que tinha esse negócio de iluminar no canto do olho, eu vinha com qualquer tipo de pincel e eu usava uma sombra dourada, viu? E colocava ele no cantinho do olho. Desse jeito aqui que vocês estão vendo, a pessoa saía dessa forma. Na época eu não usava lápis de olho branco, eu usava lápis de olho preto. Pelo menos o rímel eu passava direito, tá bom? Pronto, e era isso, eu não esfumava abaixo dos olhos, nada, eu andava desse jeito que vocês estão vendo. Eu não usava sombra para corrigir minha sobrancelha. Eu sempre usava um lápis de sobrancelha e nunca era minha cor. Eu usava esse aqui da Intense, da Natura, que é acinzentado. Onde é que a pessoa que tem uma sobrancelha cinza? Aí eu vinha com ele e já ia direto pintando, gente. E eu corava isso aqui, ó. Corava mesmo. Aí agora eu vou fazer como eu faço hoje em dia. Depois eu vou pra pele com vocês. Então, hoje em dia eu já uso um corretivo cremoso como base de sombras. Já passo abaixo da sobrancelha pra iluminar. Aí hoje em dia eu já tenho minha paleta de sombras neutras. Naquela época eu tinha mais coisa colorida e cintilante. Pego uma cor branca e passo abaixo da minha sobrancelha também. Aí hoje em dia eu pego um pincelzinho de esfumar, vou numa sombrinha marrom, esfumo côncavo pra demarcar ele. Quando eu não queria muita produção, eu só fazia isso. Eu marcava meu côncavo rapidinho e pronto. Não quero muita coisa, é apenas isso que eu faço. Olha a diferença, daqui tá esfumado e aqui tá arredondado pra cima.
Como vocês observaram que a pessoa que adorava um brilho, já pelaquela sombra prata, eu prefiro comprar um pigmento ao invés de ficar usando sombra prata. O meu é esse daqui da Vult, eu pego com um pincel pequenininho e vou colando. Daí, quando eu quero acrescentar mais uma corzinha, eu sempre venho com um marrom escuro, não preto, já de cara. Venho com um marronzinho mais escuro e vou escurecendo aqui o cantinho do meu olho. Aí, quando eu termino todo o esfumado, eu volto com a sombra branca, o bege, a cor que você preferir, e venho abaixo da minha sobrancelha. Eu vou mostrar a vocês que eu corrigi minha sobrancelha com lápis. E hoje em dia, eu já corrijo com pincel. Um pincelzinho chanfrado e uma sombra marrom, que é essa aqui da paleta ao lado do preto. Que ela é igualmente a cor da minha sobrancelha. Olha a diferença, como aqui tá bem arredondada e aqui já tá mais natural. E pronto, hoje em dia eu sou apresentada ao delineador em gel, só que eu não vou usar ele, eu vou usar o líquido. E hoje em dia eu já ouso fazer um delineado de gatinho, por mais que eu não saiba 100%. E sempre que eu termino o meu olho, eu sempre venho e esfumo uma sombra abaixo do meu olho. E também eu tenho o costume de aplicar lápis branco na minha linha d'água pra aumentar meu olho. E claro que eu também hoje em dia não dispenso a máscara de cílios, claro que eu também colo cílios postiços, mas é quando eu vou mais pra uma produção, pra uma festa maior, não é sempre que eu uso. Pronto, agora vamos para a pele, uma coisa que eu fazia muito, desse lado aqui errado, gente, dá até vergonha. Eu tinha um corretivo da Avon que ele era muito claro, hoje em dia eu tenho ele ainda, mas é porque eu uso ele com base de sombras. Só que ele tá todo detonado, eu só trouxe pra mostrar a vocês como é que eu usava, que é esse aqui. Ele era bem bonitinho, só que só sobrou isso aqui dele. E olha a cor disso. Eu usava esse em mim, achando que era a minha cor. Aí eu pegava com o dedo mesmo e só fazia isso aqui, ó. Aí eu arrastava o corretivo. E hoje em dia eu já uso um corretivo líquido ou cremoso, eu também gosto de usar cremoso. Aí eu faço em formato de iluminação, porque além de cobrir, ele vai iluminar a nossa pele. E eu esfumo com a esponjinha hoje em dia. Aí uma coisa que eu fazia muito na época, eu não usava base, eu usava BB Queen, eu usava esse aqui da Avon, que é muito mais claro do que a minha pele. Aí a pessoa que quando não queria espalhar com a mão, espalhava com pincel língua de gato, que é um pecado, gente. Não façam isso, pra base é terrível. Ó, eu fazia isso aqui, aí ficava o risquinho da base todinha, gente, sério. Hoje em dia, quando você quer dar um acabamento a uma base, você tem que usar esponjinha. Pó eu usava sempre o mesmo, sempre usei pó, só que na época eu não usava com pincel, eu usava com a esponjinha do próprio pó. Aí ficava uma manchona no meu rosto, gente, sério, chega a dar agonia de lembrar. Daí, hoje em dia, eu já escolhi a minha base na cor certa, e essa daqui da Vult. E eu já aplico totalmente diferente. Eu coloco ela no meu dedo e vou dando umas pingadinhas assim no rosto. E em seguida eu pego um pincel kabuki, que é o mais ideal para aplicar a base. E eu não arrasto a base, eu dou batidinhas, entenderam? E o pó, hoje em dia, eu aplico com pincel. Agora eu vou falar de um assunto bem polêmico, que eu tenho certeza que muita gente fazia, sempre cometeu isso, que era aquele blush chinelado na cara da gente. Eu usava sempre essa tonalidade aqui mais escura, sempre. E quem disse que eu tirava excesso? Eu não tirava excesso. Eu fazia isso aqui, ó. E também o que eu fazia muito, até antes do blush, e de vez em quando eu botava depois, é usar esse bronze aqui da Vult, que ele tem brilho. Então, assim,
Ele é pra noite, só que eu usava isso aqui de manhã, por incrível que pareça. E eu aplicava isso em cima do blush. Olha como fica chinelada. E hoje em dia, eu já tenho um blush mais na tonalidade que me agrada, que ele não fica tão pigmentado. E uma coisa que eu fazia muito também era o iluminador. Isso aqui é um primer iluminador da Vult. Aí eu pegava ele e fazia isso aqui, ó. Não é errado essa forma, não é errado. Mas eu não espalhava. Eu fazia um risco assim e deixava e andava com isso aqui assim. Eu já andei com isso aqui assim, juro pra vocês. Hoje em dia eu pego ainda ele. Eu já espalho, olha. E batom, gente. Batom era um pecado de minha vida. A pessoa que adorava um batom vermelho. Adorava. E eu usava muito esse aqui da Natura. E hoje em dia eu já prefiro os líquidos mate. Então esse foi o vídeo, gente. A forma como eu me maquio e a forma como eu me maquiava. Obrigada, Andra, por ter me pedido esse vídeo. Um beijo e até amanhã, gente. Tchau.